Tarde a todos, declaro aberta a sessão de instrução de julgamento da quarta comissão disciplinar. Chama o julgamento primeiro processo da pauta, pedido de preferência, processo 176/2026, partida entre Bandeirantes Esporte Clube versus Catanduva Futebol Clube, Sociedade Anônima do Futebol pelo Paulista 3 Profissional, realizado no dia 15 de março de 2026. Denunciados: Geilson José da Silva, atleta do Bandeirante, de curso nativo 25 CBJD, Elivelton Fabrício Vicente de Oliveira, atleta do Catanduva, em curso nativo 258B, ambos do CBJD, Bruno Miguel de Miranda, atleta do Catanduva, curso 258A do CBJD, e a agremiação do Bandeirantes, em curso nativo 213, inciso 3, 213, inciso 1 e 2 do CBJD. Dr. Bernardo fará a sustentação. Feito, presidente, e temos produção de depoimento do presidente. A agremiação do Catanduva ou do Bandeirante? Bandeirante. O Catanduva, perfeito. E além de demais provas que estão citadas no processo. Perfeito. Obrigado, doutor. Então, passo a palavra à relatora, doutora Desirê da Paula. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela palavra, presidente. Antes de iniciar aqui, eu gostaria de cumprimentá-los agora como membro dessa comissão. E é um prazer poder dividir esse espaço com vocês. E espero que seja, que eu possa contribuir e seja produtivo para vocês, tão quanto vai ser para mim. Processo 176/2026, Paulista 3, profissional, jogo Bandeirante Catanduva. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Geilson José da Silva, com imputação ao artigo 250 do CBJD, por conforme consta da denúncia e também do relato do árbitro, ele foi expulso por trocar empurrões com o jogo paralisado com seu adversário Elivelton Fabrício Vicente de Oliveira, da equipe Catanduva, dando início a um tumulto entre as equipes. Após a expulsão e ao deixar o campo de jogo, tentou ainda desferir um soco em seu adversário, que também havia sido expulso, conforme relatado anteriormente. E ainda, conforme se verifica em súmula, o jogador foi expulso após a expulsão e ao deixar o campo, tentou... Não, peraí, desculpa. Acho que é o outro que eu estava lendo aqui. Tá, não, é isso. Foi expulso por desferir um soco em seu adversário. Denúncia também em face de Elivelton Fabrício Vicente de Oliveira, com imputação artigo 250 e 258B, ambos do CBJD, expulso por trocar empurrões com o jogo paralisado com seu adversário, dando início a um tumulto entre as equipes. Quando se dirigia ao vestiário, retornou ao campo de jogo para comemorar o gol com sua equipe. Denúncia em face de Bruno Miguel de Miranda, por conforme consta do relato, que o quarto árbitro informou que, ao comemorar o gol de sua equipe, o atleta dirigiu-se em direção à arquibancada geral da torcida local e exibiu o dedo médio para a torcida local, caracterizando o gesto obsceno. Também denúncia em face da agremiação Bandeirante, com imputação artigo 213, inciso 3, conforme relatado, aos 90 minutos mais 2, durante o tumulto, foram arremessados em direção ao gramado objetos oriundos da arquibancada mandante através dos bancos de reserva, sendo eles um copo com água e um chinelo. Ainda denúncia em face da agremiação Bandeirante, também com imputação artigo 213, mais inciso 1 e 2, que foi relatado pelo diretor de jogo que, após o término da partida, torcedores da equipe do Bandeirante, que já se encontravam fora do estádio, aproveitando o momento que um funcionário da pizzaria chegou para realizar a entrega das pizzas para a equipe do Catanduva, entraram pelo portão dos fundos do estádio e se encaminharam até a porta dos vestiários da equipe visitante. Como havia por volta de 20 torcedores e seguranças, 3 do portão não conseguiram conter essa invasão. Um dos seguranças do portão comunicou via rádio o restante da equipe e também a polícia militar sobre o que ocorria no local. Os torcedores se dirigiram à porta do vestiário visitante, proferindo xingamentos e ameaçando os jogadores do Catanduva, os quais evitaram o confronto e permaneceram dentro do vestiário. Consta da súmula. Do processo
tem a ficha disciplinar da agremiação, que é reincidente. O Erivelton, o atleta Erivelton, ele é primário. O Bruno Miguel é primário. E o Gerilson é primário. Tem ainda o relatório do diretor de jogo no processo. A súmula da partida. Defesa escrita do Bruno Miguel e Erivelton. E há um link apresentado pelo Bandeirante. Esse é o relatório, presidente. Obrigado pelo desenho. Perguntado para o vídeo também pela Procuradoria. Vamos assistir os lances. Essas donas da Elivel também representam por dentro. Perfeito. Para fins de esclarecimento, o atleta do Bandeirante, que também está envolvido nesse contexto, que é o número 6, o atleta Gerilson, ele estava no banco de reservas. Na sequência, vai poder ser visto esse desculpa. João, volta só um pouquinho no começo da jogada. Lá no Português. Na hora da falta. Todos satisfeitos? Querem ver mais uma vez? Obrigado. Já tem outro vídeo? Os documentos de então. Os documentos a gente teve acesso aqui. Inclusive, o boletim de ocorrência, né? O ofício, multa administrativa, as medidas preventivas e também uma nota de repúdio aqui da agremiação do Bandeirante, foram aqui relacionados. Perdi a folha, mas estão aqui já juntadas no processo. Então vamos ouvir o presidente. Por favor. Isso sabe que vai ter verificação. Então, como que traz verificação? Pode ser. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Só mostra para eles, por favor, e a gente já inicia. Só a identificação. Senhor André, boa tarde. Tudo bem? Vou passar a palavra para a editora e ela vai realizar das perguntas em relação ao outro vídeo. E o senhor vai esclarecendo aqui sobre a desenvolvimento da palavra. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiro eu queria entender o que aconteceu aqui no jogo com relação, em especial, à invasão da torcida. Boa tarde a todos, senhoras e senhores.
Estou aqui como presidente da agremiação para Santana Bandeirante. Eu estava no jogo, né, ao término do jogo, o Catanduva vence no último minuto. A torcida, os jogadores direcionou a torcida com gestos obscenos, além do dedo médico que vocês citaram, ou pegando em partes íntimas, mostrando para a torcida. Houve uma revolta muito grande, a gente conseguiu conter naquele momento, eu estava presente, pedindo para todos que não parassem ali, o time estava eliminado naquele momento do campeonato definitivamente, sendo agredido com gestos dentro do seu próprio estádio. Tive pessoas presentes ali. Ao término do jogo, foi resolver os problemas burocráticos da partida. A saída da geral é por trás do estádio, onde tem a entrada de pizza, onde as agremiações chegam. Ao entrar a pizza que a gente tinha pedido, aproveitar esse momento, cerca de 15 a 20 pessoas, pelo que eu fiquei sabendo, não acompanhei o momento, entrou em direção, não uma invasão ao campo, mas nas áreas determinadas pelas delegações. A partir daquele momento, nós estávamos com 3 seguranças, imediatamente foram acionados os seguranças e a polícia militar. Em nenhum momento houve o confronto direto, então o clube se precaveu como segurança privada nesse momento para que a gente pudesse evitar algo pior. Então, houve sim invasão, coisa que nós não conseguimos conter pela revolta de todos, porém não houve o ato, não saberíamos se seriam agressões ou se seriam apenas xingamentos, e foi agido rapidamente. O Clube Bandeirante preza muito pela prevenção da violência. Falo com você aqui como presidente, com campanhas, com cartazes, estamos sempre no fair play, tanto dentro do jogo como posteriormente ao jogo. Imediatamente solicitei que fosse feito, assim que informado, um boletim de ocorrência de preservação de direito, para que a gente pudesse respaldar o que realmente aconteceu. Por ser uma quantidade grande de pessoas, não conseguimos ter a identificação dos torcedores nesse momento. Posso chamar eles de torcedores, né? E no dia imediatamente seguinte, nós repudiamos o ato do Catanduvense, do atleta do Catanduva, mandamos para a Federação um ofício, com imagens, mostrando o gesto obsceno, e entender que aquilo não foi uma atitude de fair play. Claro que uma ação não justifica uma reação como foi desproporcional, mas a gente teve um motivo daquele momento da ira dos torcedores naquele momento. Você mencionou ali a quantidade, né, de torcedores. Nesse local que eles entraram, existia a segurança ali posicionada? Existiam 3 seguranças, inclusive um no portão, né, que foi onde tiveram acesso, a partir do momento que foi aberto para entrar o cara que ia levar a pizza, e mais 2 seguranças em frente, com todo o respaldo em frente à delegação do Catanduva, né? Imediatamente foram contidos e veio mais seguranças. A gente preza muito pela quantidade máxima de seguranças, inclusive com a polícia militar. Não houve enfrentamento no momento, não houve agressão, não houve o fato em si, a não ser talvez a negligência daquele momento de ter entrado alguém por aquele portão onde não deveria. Você até me desculpa a pergunta, né, que eu de fato não sei a dinâmica ali do estádio, mas qual é a distância desse portão até o local do vestiário? De 50 a 70 metros, mais ou menos. Eu digo que acho que uns 50 metros. E eles foram contidos ali, talvez, acho que pelo que me falaram, está em torno de 15 a 20 metros do vestiário, né, com xingamentos, com definindo palavras de baixo escalão e com ameaças, mas não chegou a momento algum ter, pelo menos visualmente, um contato com os atletas do Catanduva nesse momento. E nesse momento que eles entraram, você mencionou que eles foram contidos ali, eles foram contidos por essas 3 pessoas ou deu tempo da polícia chegar nesse momento? Deu tempo de chegar. Inicialmente, para essas 3 pessoas, contendo, pedindo calma, pedindo paciência, pedindo que pudessem ter um pouquinho de cautela naquele momento. E, nesse mesmo tempo, acionado mais pessoas da minha segurança privada, que foram o primeiro a chegar no local, e a PM logo em seguida. Inclusive, acho que até consta no boletim de ocorrência da PM aí, os atos como aconteceram. E nesse momento que a polícia estava ali, ela não abordou ninguém desses 20 torcedores? Pelo que eu saiba, não. Né? Só teve uma decorrência que falou do que aconteceu, mas não chegou ao ponto de ter uma abordagem, de uma detenção, de algo assim que extrapolasse a contenção naquele momento da Polícia Militar. E na sede ali do clube, tem câmeras nos corredores, alguma coisa assim? Não, ali no fundo ali não tem.
Nós temos Mas no estádio tem. no estádio sim, na parte de entrada principal, de revista, de campo, essas coisas tem. Naquele momento lá, voltado para o vestiário, nós não temos câmera. Presidente, eu acho que eu estou satisfeito. Então, Thiago, tem perguntas? Tem perguntas, por exemplo. A Cordelia tem perguntas? Doutor Bernardo? Então, o senhor vai agradecer os esclarecimentos. Fica à vontade para acompanhar o presidente do governo. Muito obrigado. Tá. Perfeito. Então, encerrar essa fase instrutória, passo a palavra para a Cordelia para a manifestação. Então, vou literal eu vou literal ser um deluxe. Perfeito. E essa foi a manifestação do presidente. Obrigado, doutora. Eu passo a palavra ao doutor Bernardo para você. Obrigado, presidente. E agora sim, minha primeira manifestação oficial, cumprimento a todos os nossos documentos, cumprimento a todos na pessoa da doutora auditora e relatora doutora Desirê, e iniciarei a sustentação em relação à própria agremiação de alimentos que imputam em relação ao artigo 213. E o que eu já destaco primeiro, antes de qualquer coisa, é que precisa se diferenciar que a infração do artigo 213, ela não é o ato específico que está articulado nos incisos. Os incisos do artigo 213, eles são exemplificações daquilo que seria a omissão do clube em deixar de tomar as medidas de prevenção e repressão contra esses atos. Não é porque o ato aconteceu de fato que há irresponsabilidade do clube, há necessidade, por parte da Procuradoria, de demonstrar responsabilização devido à omissão do clube em adotar essas medidas de prevenção e repressão. Então, a gente passa a primeira contextualização do caso aqui. Não exime responsabilidade, isso por si só, mas ajuda a entender o que motivou tudo isso. O próprio presidente destacou em seu depoimento que os atletas da equipe adversária, ao comemorar um gol, eles agiram de forma totalmente desrespeitosa, mostrando o dedo no meio, pegando nas genitais, num espaço onde havia, inclusive, crianças assistindo o jogo. Então, isso causa revolta na torcida e esses atos específicos, tanto a questão do arremesso de um copo ali, como também a própria posterior acesso dos torcedores ao estádio, eles estão inseridos nesse contexto. E aí a gente precisa entender o que o clube fez ou deixou de fazer em relação a isso. Ainda na esfera preventiva, é preciso destacar que o clube não é omisso em relação a essa prevenção que deve ocorrer contra atos de violência. O clube possui no seu estádio diversas placas, folders de frases contra a violência, justamente demonstrando essa luta que tem contra a violência no ambiente esportivo, nas praças esportivas. Novamente, como mencionado pelo presidente em seu depoimento, há uma preocupação sempre com a segurança. As equipes de segurança privada contratadas pelo clube possuem grande número de seguranças trabalhando na partida. Havia também policiamento, grande número, e foi isso que, quando os fatos aconteceram, ajudaram a conter a situação. Volto a dizer, não é a ocorrência do fato em si que gera infração disciplinar, sim a omissão do clube. Mas o clube preveniu e, conforme destacado na documentação da partida e corroborado pelo boletim de ocorrência que foi juntado no processo, o clube também reprimiu. O boletim de ocorrência, que foi um dos declarantes o próprio segurança, ele é enfático ao afirmar que a atitude das equipes de segurança privada do clube, junto com o policiamento, foi o responsável por, de fato, conter a situação que aquela não escalasse para nada mais gravoso. Então, essa repressão por parte da equipe de segurança privada representa o clube. A equipe de segurança privada no evento esportivo um braço do clube, tanto que quando a equipe de segurança privada falha, o clube também responde. Quando eles chegam atrasados, o clube responde por atraso. Quando eles falham, o clube responde pela falha. Quando eles agem da forma correta, o clube foi representado da forma adequada também. Então, é isso que se pede, esse reconhecimento de que a repressão por parte da equipe de segurança privada, somada ao policiamento, conseguiram conter a situação, seja considerado como uma efetiva medida repressiva, ainda que sim os torcedores tenham acessado aquela área do estádio
mas ressalta-se, como também destacado no próprio depoimento do presidente, corroborado pelas provas de depoimento no processo, não houve nenhum contato entre os torcedores e a equipe adversária, justamente em razão do sucesso nas atitudes repressivas. Esse é o ponto que se destaca em relação à defesa do clube. E aqui eu suscito o parágrafo 3º do artigo 203 do CBJD, em que tese não tenha havido de fato identificação dos torcedores, foram realizadas essas tentativas, em que pese não tenha tido a identificação dos torcedores, o parágrafo 3º do CBJD, do artigo 203, ele é expresso ao afirmar que são válidos como meio de prova para demonstrar a inexistência de responsabilidade todos os outros meios possíveis, e não apenas um boletim que identifique os torcedores. A parte final do dispositivo é clara, ela fala sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Então é isso que se pede no presente caso em relação à premiação, à aplicação da disposição legal. Pedindo primeiro pela absolvição do clube, por entender que ele não foi omisso, e de forma subsidiária, caso não seja esse o pedido de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima. Agora, com relação à denúncia feita contra o atleta Geilson, de maneira muito breve, a defesa aqui pede que, analisando o seu ato, ele foi primeiro expulso por trocar empurrões com o adversário, depois ali teria havido, segundo assunto, uma tentativa de agressão ao adversário. A defesa entende que aqui são situações distintas e que merecem punições distintas. Por exemplo, a troca de empurrões com os adversários, no entender da defesa, é uma ação que o árbitro em campo puniu tanto um quanto o outro, e não haveria só nisso, no entender da defesa, a gravidade para se punir no âmbito da justiça esportiva. Foi uma troca de empurrões, uma atitude que o árbitro já puniu em campo, não há de se falar em punição aqui no âmbito da justiça esportiva. Agora, com relação ao segundo ato, embora não tenha se visto nas imagens mais consta da súmula, o que a defesa pede é que, já que de fato não se consumou nada nesse sentido e não há de fato qualquer atitude agressiva concretizada, a defesa pede que seja levado em consideração os bons antecedentes do denunciado, ele é primário, para que seja aplicada a pena mínima dentro do artigo 250. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Eu passo a palavra ao relator, se não tiver para volta, quer falar. Se eles quiserem passar os pedidos, e a gente pode prosseguir com o julgamento. Os pedidos aí estão acho que inicia na 35, finaliza na 41. 34, 34 em si, finaliza na 40. Bom, com relação à defesa do Henrique Felton, consta da defesa que se trata de uma situação de confusão recíproca ali, né, sem descrição precisa de agressão individualizada, sem notícia de lesão, sem indicação de dolo contra sem demonstração de intenção concreta de ofender a integridade física do adversário. A própria descrição aponta mera troca de empurrões, e por esse motivo, entende a defesa que a conduta imputada ao Erivelto não se reveste em caso concreto de carga suficiente para sustentar a condenação no artigo 250, pedindo então a absolvição. E com relação ao 258B, ele traz que é preciso distinguir a verdadeira invasão indevida do local da partida, que é o que prevê o artigo 258B, de um reingresso episódico, instantâneo, emocional e sem finalidade de perturbação relevante da ordem desportiva. E, no caso aqui, ausente a demonstração do efetivo prejuízo à regularidade da partida, requer absolvição. Subsidiariamente, requer que a pena seja fixada no mínimo legal,
considerando que o atleta não possui antecedentes disciplinares. E quanto ao Bruno, menciona que a própria denúncia reconhece expressamente que não há imagem do suposto Jéssica do Sena, embora a súmula possua especial relevância, não traz, não traz informações suficientes para a condenação, sem a prova de imagem, sem outros elementos autônomos, entende que a condenação passaria a se fundar em juízo sancionador de elevada gravidade com base em suporte probatório frágil. Por isso ele requer a absolução, mas subsidiariamente requer a condenação na pena mínima do artigo. Bom, esse é o resumo da defesa. Com relação ao atleta Geilson José da Silva, atleta do Bandeirante, tal como o Elivelton, né, que é com quem ele trocou aqui os empurrões, em que pese as alegações das defesas, eu não parto do princípio da absolução, porque eu entendo que se tratam de infrações disciplinares que merecem ser analisadas pelo tribunal, mas também não entendo de elevada gravidade, até pela primariedade, por isso eu condeno os dois nas imputações do artigo 250 em uma partida convertida em advertência. Já com relação ao Elivelton e o artigo 258b, eu entendo as alegações mencionadas pela defesa aqui, de trazer que não se trata de uma invasão intencional, mas se trata de um desrespeito de uma determinação do árbitro. Ele foi expulso e ele tinha que se retirar do campo. Ah, mas foi num momento de emoção e tudo mais. Não entendo dessa forma. Entendo como um desrespeito, entendo como uma infração disciplinar. E já que, diante das circunstâncias, né, depois de ter levado o cartão e ter se dirigido ao vestiário e no meio do caminho ter decidido que ele ia comemorar o gol, isso até é uma afronta não só à arbitragem, mas também aos outros jogadores ali, né? Enfim, eu visualizo como uma infração disciplinar e condeno o atleta em uma partida, mas deixo de converter em advertência. Com relação ao Bruno Miguel de Jesus Miranda, tem as informações do processo de que ele tenha mostrado o dedo no meio à torcida adversária. Não há, de fato, vídeo que comprove, mas a presunção relativa da súmula, não tenho nenhuma outra prova que me faça entender que isso, de fato, não tenha ocorrido. Então, considerando este fato, eu vou desclassificar do 258A, porque eu não entendo como uma incitação pública ao ódio, qualquer coisa nesse sentido, mas entendo, sim, como uma infração disciplinar. Eu descaracterizo para o 258 e condenei uma partida e deixo de converter em advertência devido às consequências deste ato. Com relação à ocorrência da agremiação bandeirante, o artigo 213, inciso 3, que consiste no arremesso de copos de chinelo, eu visualizo aqui no processo que a equipe, isso aqui eu pontuo tanto como uma infração quanto a outra, do 213, a equipe ela é reincidente específica nesse artigo. Eu não sou a pessoa que sustenta que a reincidência tem que ser específica. Eu acho que reincidência ela pode ser determinada em qualquer artigo, mas a específica me traz e me chama mais atenção, evidentemente, considerando o tipo que a gente está conversando aqui, que é o 213, é um artigo extremamente grave dentro da justiça desportiva, que consiste em uma série de ações, e inclusive a própria punição em si, ela é bem subjetiva, porque ela vai de um valor muito baixo até um valor muito alto, né? Então, é um artigo que a gente tem aqui como grave dentro da justiça desportiva. E quando eu vejo essa reincidência específica, não especificamente no inciso 3, mas no inciso 1 e 2, né? Vejo que algumas reprimendas do clube não estão sendo suficientes. E quando a gente chega nesse ponto de que a torcida não respeita a agremiação, o tribunal, de alguma forma, precisa tomar as providências que são necessárias, porque aqui dentro do tribunal, as denúncias chegam, as informações chegam e a gente precisa avaliar isso com ponderação. Se a torcida não está respeitando a agremiação, ela
traz esses problemas para dentro do tribunal, a gente precisa avaliar isso com muita cautela. E considerando aqui o artigo 213, inciso 3, está na súmula, está no processo, a questão dos arremessos, e considerando a reincidência, eu condeno o clube aqui em R$ 2.000, considerando cada uma dos arremessos aqui, tanto R$ 1.000 para o copo, R$ 1.000 para o chinelo, vou colocar dessa forma. Com relação ao artigo 213, inciso 1 e 2, é uma situação extremamente grave. Entendo que o clube tenha sido eliminado ali e talvez os ânimos tenham sido exaltados. Já muito se deu em virtude das atitudes do clube, do adversário, como foi descrito e narrado aqui. Mas isso não me traz motivos para atenuar uma conduta tão grave quanto essa, uma situação tão grave quanto essa de invasão da torcida, de direcionamento ao vestiário da torcida visitante. Entendo e pontuo a tentativa ali do clube de conter essas pessoas. É louvável essa atitude, evidentemente. Não houve, consta do processo que não houve ali nenhum tipo de agressão, que não houve nenhum contato, mas isso não me faz com que absolva o clube, ainda que diante dessas circunstâncias. Eu vejo que o boletim de ocorrência, e analisando o processo como um todo, as provas do processo, eu vejo que a intenção do boletim de ocorrência é mais no objetivo de, eu quero me eximir da pena do TJD, do que buscar uma solução efetiva. Se você tem 20 torcedores, os quais poderiam ser facilmente identificáveis, não se houve a identificação de nenhum. Não há nomeação de nenhum. Então, eu vejo mais o boletim como mera formalidade para o tribunal do que com o objetivo de encerrar esta conduta ou de, enfim, de qualquer coisa nesse sentido. Novamente, vejo a situação, a intenção do clube em buscar a segurança ali, tanto pública quanto privada, mas isso não tira a responsabilidade do clube diante das circunstâncias que ocorreram ali. E considerando aqui que seja um artigo 213, inciso 1 e 2, reincidência específica, ainda que talvez em circunstâncias diferentes, naquela oportunidade a gente teve a condenação aqui no 213 em R$ 2.000, eu condeno o clube diante da gravidade dos fatos, a invasão, e toda a circunstância em R$ 7.000. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutora Viviane. Doutor Tiago Contigo, eu tenho a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou propor a voto da relatora, presidente, na íntegra, na verdade, até tive uma dúvida em relação a 2003, mas entendendo até pelos antecedentes. E o que diz no 213, parágrafo 3º, que é como política de ocorrência e a população, né, e ali a identificação dos autores da episódio. Então, o boletim de ocorrência ele existe, porém, não preenche completamente os requisitos da isenção de responsabilidade de 213 para o terceiro. Os motivos também acompanham o voto da relatora na íntegra, tanto para os atletas, explicação, as advertências, a uma partida no 258, e também no 213, a agremiação no voto presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Tiago. Em relação ao primeiro atleta, eu também acompanho o voto da relatora. Eu vou estar em relação a ele, que o Geilson José da Silva, advertindo votação por unanimidade. O segundo denunciado, Belivelton, eu também vou acompanhar o voto da relatora. Então, em relação ao artigo 250, ele fica advertido. Em relação ao artigo 258b, ele foi apenado por uma partida de votação por unanimidade. Em relação ao terceiro, na verdade, denunciado, Bruno Miguel, eu acompanho a desclassificação, mas até levando em consideração as outras atitudes, me entendo aqui um pouco mais gravoso, apesar do atleta ser primário. Então, por esse motivo, eu vou votar por 2 partidas. Mas fica o atleta, então, apenado em uma partida
votação nessa por maioria. Em relação ao bandeirante, primeiramente agradecer a presença do presidente José, obrigado pelo relato. Não considero o arremesso de povos menos gravoso, mas nesse caso mais fácil, que relatado, não tem nenhuma questão a ser trazida em relação a isso, então eu vou acompanhar o voto da relatora em R$ 2.000, então fica na primeira denúncia 203, inciso 3, R$ 2.000, votação por unanimidade. Com relação ao segundo caso, eu concordo integralmente com o que trouxe a relatora, eu só vou divergir na dosimetria, pegando esse raciocínio que trouxe a defesa, aqui acho que é possível falar em existência de responsabilidade, mas até pelo que trouxe o Bernardo, o depoimento é muito, o presidente é muito verossímil e traz exatamente aqui as situações que foram também declaradas aqui nas ocorrências pelo delegado da partida, e principalmente o fato de que a ação foi rapidamente contida, e nesse ponto a Polícia Militar pode até, entre aspas, obviamente atrapalhado pela investigação, mas o importante aqui é que houve esse controle dos torcedores, dispersando eles para fora, mas obviamente que isso não tira o fato de que é uma situação grave, um ponto que deve ser observado pelo clube. Então, só para justificar que eu votaria numa pena de R$ 3.000 nesse caso. E fica, então, sendo esse voto vencido, a agremiação foi punida em R$ 7.000, votação por maioria na última denúncia no artigo 203, inciso 1 e 3. Declaro o julgamento encerrado. Presidente, a defesa solicita ela do concorda. Perfeito. E é possível com voto divergente. Perfeito. Então, Obrigado. consta a pedido da defesa de Noblar pelo de acordo. O próximo pedido de preferência é o processo 264. É o número 8 da pauta. Clube Atlético Botucatu, Poranguense versus Sport Clube Água Santa, Clube Paulista, as dois denunciados, Márcio Lima Novaes Silva, do Água Santa, em curso de 254, e Diogo Lúcio Tavares, também atleta do Água Santa, também curso do mesmo artigo. Doutora Beatriz, boa tarde, para a defesa dos atletas. Tem provas a produzir? Tem depoimento dos dois atletas. Gravado ou eles estão aí? Perfeito. Então, passo a palavra à relatora. Processo 264/2026, voto por Poranguense e Água Santa, trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Marcelo Lima Novaes Silva, atleta do Água Santa, com imputação ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1. Consta do relato do árbitro que ele foi expulso por uma entrada com as travas da chuteira em contato pleno e força alta que atingiu o tornozelo do Hugo Costa Saramella de Oliveira, da equipe do Botuporanguense, e o jogador atingido ele recebeu um atendimento, tentou permanecer na partida e não conseguiu. Com relação a uma denúncia em face do Diogo Lúcio Tavares Pires, atleta do Água Santa, com imputação ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, consta do relato do árbitro que ele foi expulso por pisar com as travas da chuteira de maneira plena, com intensidade alta, na panturrilha do senhor Adson, da equipe Botuporanguense. No processo consta que os dois atletas são primários, consta o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida, e existe aqui o link dos depoimentos no processo. Esse é o relatório. Obrigado, doutora. Vamos aos relatos. Boa tarde a todos. Quem fala é o Marcelo Novaes, atleta da Água Santa. Venho por meio desse vídeo pedir desculpa tanto para a árbitra, tanto para o pessoal aí. Não foi minha intenção ter pegado o atleta Hugo do jeito que foi. Eu acabei escorregando. Não fui um jogador desse perfil. Acho que é a primeira instituição minha. Acho, não tenho certeza que é a primeira instituição minha no campo do futebol paulista. E eu venho por meio desse vídeo pedir desculpa até para a árbitra Mariana Batalha, porque no momento eu questionei a decisão dela e parando um pouco para refletir, eu entendi que foi uma situação que eu tracei muito direto para as. Novamente, não foi minha intenção, acabei escolhendo. Peço desculpa a ela, ao atleta Hugo,
e a nós. É isso. Boa tarde. Obrigado, João. Próximo. É uma apresentação mais legal, que passa até receber para falar sobre a minha discussão, né, de corpo temporário. Nós não tive intenção de acertar o atleta Alas, né, e um amigo que eu tenho, que muito tempo de futebol. Então, eu não tive essa intenção de acertar ele, como eu sabia onde eu fiz a bola e como a minha posição é uma posição de roubada de bola, ele tira a bola e eu acabo acertando ele ali, e o arco ali naquele lance de arco foi para vermelho. Não quero nem, através desse pedir desculpa ao atleta, pedir desculpa para ele lá no jogo, depois do jogo eu falei com ele, e aqui através desse vídeo eu quero pedir desculpa, e isso não é minha intenção, foi um jogador mal. Perfeito. Obrigado, João. Não temos mais provas? Perfeito. Vamos passar a palavra para a Procuradoria para a manifestação. O que pede é o pedido de desculpas e a certidão de antecedência histórico e vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado. Doutora, então passa a palavra à doutora Beatriz para a defesa. Obrigada. Aproveito para cumprimentar todos os presentes, nobres auditores, secretaria, procuradoria, defesa, advogada. Eu vou iniciar a defesa com o atleta Marcelo. Como foi exposto por ele mesmo no depoimento, ele não teve a intenção de ferir o atleta adversário ou causar uma falta grave ou com força excessiva. Na verdade, ele esclarece que ele escorregou no gramado e acabou acertando o atleta adversário. Junto a isso, ele também declara que foi a primeira expulsão dele no futebol, ele nunca tinha levado outro cartão vermelho. Por isso, pede-se a absolvição do atleta, considerando que ele já foi punido no jogo, sendo expulso, um jogo que o Água Santa acabou perdendo a partida. Entendo que a punição já foi suficiente para ele entender o que foi feito. Por isso, pede-se a absolvição, mas caso seja um entendimento, que seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência, considerando que ele é primário. Em relação ao atleta Diogo, também, novamente, ele não teve a intenção de ferir o atleta ou causar qualquer dano a ele. Na verdade, ele disse que está disputando a bola e o atleta tira a bola e ele acaba acertando o atleta adversário. Por isso, não há intenção dele de causar uma falta grave com força excessiva. Por isso, pede-se a absolvição do artigo, mas caso não seja entendimento, que também seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência, considerando que ele é primário e que ele também se demonstrou no vídeo que ele estava arrependido, até foi conversar com o atleta e pediu desculpas. Essa é a defesa. Perfeito. Obrigado, doutora Beatriz. Passo a palavra à doutora Desiree para a voto. Bom, com relação ao Marcelo Lima Novaes Silva, em que pese, né, o depoimento, o pedido de desculpas, as alegações mencionadas que se escorregou e atingiu o tornozelo, as informações nas súmulas são muito claras, de que além de atingir o tornozelo, esse atleta ele não conseguiu permanecer na partida. Então, eu vejo como tão forte a situação aqui, que o outro atleta não teve condições de permanecer na partida. Ainda que a defensora menciona que o clube acabou perdendo, que ele entendeu que a gravidade dos fatos, ele foi expulso com 84 minutos de jogo, ao final do jogo. Então, ele não trouxe prejuízo nenhum para o clube ali, naquele momento, que já estava finalizando o jogo. Quando ele foi expulso, o jogo estava 4-1. Então, ele já estava ao final do jogo, então, de alguma forma, ele não sentiu nenhum prejuízo, a não ser pelo cumprimento eventual da automática aqui, né? E considerando todas essas questões e a gravidade do fato em si de que o outro atleta não conseguiu permanecer na partida, isso para mim tem que ser ponderado na dosimetria, eu condenei esse atleta em 2 partidas de suspensão. Com relação ao Diogo, ao contrário do Marcelo, o árbitro não me trouxe informações a respeito da continuidade do atleta atingido.
Então, aqui eu vejo talvez com menos gravidade os fatos. Também a expulsão se deu aos 67 minutos de jogo, então já estava caminhando ali para o final do jogo. E considerando isso, e pontualmente, de que não há informações a respeito da gravidade com relação ao outro atleta, né, com relação às consequências com o outro atleta, neste caso aqui, eu condeno o atleta em uma partida de suspensão. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Denise. Doutor Tina. Obrigado, presidente. Bom relatório. Obrigado, doutor. Eu assisti aqui Paulista 2. Todos os jogos estão disponíveis, né? Eu assisti aqui o vídeo, o lance do... Aí a gente vai ter discussão se pode ser o lance do Marcelo é bem Também foi forte. levantado isso, né? É bem forte o lance do Marcelo. O árbitro trouxe bem, a doutora Desirê também fez a leitura perfeita do voto. Em 2 partidas, o Diogo, uma jogada, apesar de uma penalti ali, dividida, então, mas também fica difícil, apesar da primariedade, advertir, perdão, então voto também por uma partida como relatora, e fica então o Marcel, em 2 partidas, votação por unanimidade, e o Diogo, por uma partida, votação também por unanimidade. Para o julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Não estabelecer um valor específico. A lei que tem condição de as funções atrás e a gente verifica as funções do seu caso. E aí você pode ver a gente não teve os casos de um mal. A gente tem na atuação nos documentos do ano passado das taxas de arbitragem dos campeonatos. Se você voltar, acho que no item das fases tem momentos de arbitragem. Só que são alguns do ano passado, no meio da campeonato. Perfeito. Chamo então a julgamento o terceiro de preferência, processo 2017. Partida entre Juventus e Sociedade Anônima de Futebol, Itaquá, Setúbal Atlético Clube Limitado pelo Paulista Sub-11, realizado no dia 12 de abril, denunciada a agremiação do Juventus. Doutora Michele, boa tarde, tudo bem? Doutora, tem prazo inclusive? Sim, junto aos são cobrantes. Prova documental aqui nos autos. Perfeito. Obrigado. Vou passar a palavra, então, novamente à relatora, doutora Desirê. Processo 267-2006, de Juventus e Itaquá, que se chuva, Oswaldo Sub-11. Trata-se de denúncia feita pela Procuradoria em face da agremiação de Juventus SAF, com imputação ao artigo 191. Conforme relato da súmula de jogo, a equipe do Juventus não pagou as taxas de arbitragem, bem como apresentou a relação dos atletas da categoria Sub-11 com um jogador a menos do permitido pelo regulamento e foi para jogo com 17 atletas inscritos. Consta do processo que o Juventus ele é reincidente. Tem ainda no processo o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida, e há uma juntada feita pelo Juventus do comprovante de transferência, comprovantes de transferências realizadas. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Só para deixar aqui claro, houve a juntada, são as folhas seguinte a 23, acho que a doutora vai explorar na defesa, então vou passar a palavra à Procuradoria. Os comprovantes de pagamento foram montados após a partida. Então, eu reitero os termos da denúncia, inclusive em face da ciência de incidência. Obrigado. Doutora, então passo a palavra à defesa, para Michele Capão. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de
destacar que o Juventus passou agora por uma reestruturação administrativa, ele virou SAF, e os responsáveis pelas categorias ainda estavam em fase de adaptação no momento da partida do jogo e não conseguiram antecipar os valores das taxas e os pagamentos. A partida foi realizada no domingo, o financeiro do clube não estava funcionando, porém, logo no dia seguinte, na segunda-feira, todos os pagamentos foram realizados diretamente aos árbitros. E também cabe informar que o clube entrou em contato com a federação após essa partida, após o ocorrido, para entender a possibilidade também de antecipar os pagamentos para as próximas partidas, para que isso não ocorra, principalmente porque o financeiro não trabalha de fim de semana, então gostaria de entender como realizar essa antecipação. Já foi esclarecido aos responsáveis. E então, considerando que todos os pagamentos foram realizados, quer essa absolução da denúncia subsidiariamente, caso não seja esse entendimento, que seja aplicada a penalidade. Em relação ao atleta faltante, apenas a título de informação, trata-se de um goleiro que ainda estava vinculado ao seu antigo clube, por isso não pôde entrar em campo no momento da partida. Obrigada. Obrigado, doutor. O Juventus faz uma excelente campanha, né? Ele vindo ali para voto Parguense, né? Foi o primeiro jogo. Agora é a volta. Perfeito. Eu passo a palavra à relatora, doutora Desirra. Presidente, tanto esse processo quanto o próximo, eles têm a mesma questão, que é um jogo seguido do outro, sub-11 e sub-12, mas um processo ele tem a ausência do atleta e o outro não tem essa previsão. Que pese a Procuradoria tenha feito denúncia unicamente ter feito a denúncia uma vez somente no 91. Não, esses são dois fatos, mas eu não me lembro de ter visto. Perfeito. Tem duas vezes. Está escrito aqui no pedido? Esse Duas vezes, tá duas certo. vezes, Desculpa, então, que a vou me retratar com a Procuradoria, né? atleta e Me retrato aqui com a Procuradoria. Eu tinha visto só no relato da é que a pauta aqui ela acaba confundindo que aparece no mercado. Com relação ao pagamento da arbitragem, eu já tive essa questão em outros processos, que houve ali, às vezes, não é o caso do Juventus hoje, mas às vezes o clube solicita que seja utilizadas as cotas da federação, ou às vezes o clube realiza o pagamento no dia seguinte, tal como o Juventus nesse momento. O fato é que o pagamento ele tem que ser feito no dia do jogo. Então, o fato de ser feito no dia seguinte não faz com que a infração não tenha sido configurada. Ainda que tenha feito no dia seguinte, entendo como uma atenuante, mas não entendo como eximir o clube da responsabilidade do pagamento. No dia tinha que ter sido feito, não foi feito. E também tenho esse posicionamento com relação às cotas. Já teve situação em que eu fui relatora que o clube pediu as cotas no dia seguinte do jogo. E queria ser absolvido nessas circunstâncias. Então, eu não parto desse princípio. A regra é que seja pago no dia do jogo. Se não foi pago, já configurou a infração disciplinar. E pontuando isso, obviamente, considero aqui a atenuante de que o clube efetivamente pagou, em que pese no dia seguinte, às 8h48 da noite, segunda-feira, então não foi logo pela manhã, também não teve essa preocupação, não teve essa cautela, foi à noite, quase que no outro dia, né, que foi realizado esse pagamento. Então, considerando este fato, considerando que isso é um sub-11, eu condeno o clube nas imputações do artigo 9 em relação à taxa de arbitragem. Ouvi aqui os valores que foram destinados, né, no valor de R$1.000 de condenação. Com relação à ausência do jogador, eu sou muito reticente com relação à ausência de jogador com sub-11, sub-12. Entendo, evidentemente, como uma infração disciplinar, porque não cumpriu o regulamento, mas também entendo que há uma certa dificuldade do clube impor que esses atletas estejam lá. Se eventualmente um atleta
se respeitar o pai em casa, o pai sabe que ele gosta de ir pro jogo, fala, hoje você não vai. E como que o clube vai virar para o pai do atleta e falar, não, ele tem que vir por conta do regulamento. Entendo as duas considerações, por isso que eu falei, eu acho complicado quando é sub-11, sub-12, diferentemente de qualquer outra idade, que a gente sabe que às vezes tem um vínculo maior com o clube. Mas também não deixo de considerar uma infração disciplinar. Porém, considero ela de menor potencial aqui no caso, e por isso eu condeno com relação a este fato, e considerando a reincidência do clube, como eu disse, não necessariamente específica, mas o clube é reincidente como um todo, eu condeno, deixo de aplicar a advertência nesse caso, e condeno o clube em R$100 por ser um atleta. Se fosse talvez mais, eu ponderaria R$100 por atleta, enfim, como eu já fiz em outros julgamentos. Esse é meu voto, presidente. Perfeito, obrigado. A gente teve na semana passada, Eu falei, eu tinha comentado esse caso agora. e a situação ainda aparentemente mais delicada, porque o pai trouxe o depoimento, né? Foi depoimento não gravado, né? A parte trouxe o depoimento de que o atleta teve um problema de pânico, né? Psicológico. E meio desse jogo. é uma situação que pode acontecer mais delicada ainda. Mas perfeito. Então, passo a palavra para o Dr. Tiago na volta. Presidente, como relatora, é justamente isso, né? Sub-11 tem esse detalhe. Se a criança acordar com a dor de barriga, não quer ir para o jogo, ele como é que se faz? E no caso, realmente o pai comprovou com laudo, e a questão do comigo se apavorou. Verdade. Interessante. Como relatora, presidente. Perfeito. Obrigado. Eu também vou acompanhar o voto da relatora, então fica a agremiação de Juventus na primeira votação 9-1, na pena pecuniária de R$1.000, votação por unanimidade, e na segunda denúncia, a pena pecuniária de R$100, votação por unanimidade, julgamento encerrado. Próximo julgamento, 2/6/2026, também Juventus. A partir na sequência aqui, então eu vou pular esse relatório, essa apresentação, só que a gente doutor Michel tem para nos produzir. Mesma situação. Perfeito. Então, passo a palavra à relatora, só para... Processo 2008 e 2026, eu nem vou me estender muito aqui no relatório, porque se trata das mesmas circunstâncias do processo anterior, ressalvado, evidentemente, que aqui não há a ausência de um atleta, somente a denúncia com relação à ausência de pagamento de taxa de arbitragem. Também há aqui no processo os recibos de pagamento das transferências realizadas. Esse é o relatório. A Procuradoria vai se manifestar, caso idêntico ao anterior, então, perfeito. Doutor Michel tem a palavra, normalmente, caso queira se manifestar. Apenas reiterar os termos da outra defesa, era a mesma equipe de arbitragem, então as taxas também eram as mesmas, por isso que os comprovantes são os mesmos, eles juntaram os dois. Um pagamento só. Perfeito. Obrigado, doutor. Vou passar a palavra à relatora. Presidente, sem muitas delongas, tal como eu fundamentei o outro processo, entendo como infração disciplinar aqui configurada, e por esse motivo, neste caso aqui, não tendo a outra denúncia, condeno o clube em R$1.000 no artigo 191 pela ausência do pagamento da taxa de arbitragem. Perfeito. Obrigado, doutor. Com a relatora, presidente. Obrigado. Também volto com a relatora, então fica na agremiação de juízes disponível em R$1.000, votação por unanimidade, julgamento encerrado. Obrigado, doutora. Boa sorte. A outra semifinal, o que é? Isso. Já foi o primeiro jogo? Foi. Não, hoje. E você assistiu o Juventus contra o Corinthians, foi um bom jogo. Foi um jogo legal. Virado. Então. Vamos subir a ordem agora. Não temos acreditos de preferência. Vamos fazer um intervalo de 1 minuto só para pegar uma água e a gente já volta. Então, retomamos processo 180. O doutor Tiago também está aqui. É o relator do caso. É a palavra. Obrigado, presidente. Confirmamos integralmente o fato de 3 denunciados, são Barretos Esporte Clube, Curso Norte 23 a 603, em razão do arremesso de par de chinelos em direção ao campo por torcedor não identificado aos 90 minutos, mais 5, atingindo o atleta visitante número 8. Segundo o homicídio denunciado, o atleta Lohan Ramírez, brasileiro em Salles, internacional, o artigo 258, o segundo na súmula foi exposto
Pelo seu segundo cartão amarelo, segundo escrevendo que o denunciado ficou com cabeça com o adversário número 5 e atingiu com a mão a nuca do mesmo. Terceiro denunciado, atleta Leonardo Martins Alves, de Barretos, importante 258, expulso o segundo cartão amarelo, continua escrevendo apenas que ficou cabeça com o adversário. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Não temos provas a traduzir. Então, passo a palavra para a Procuradoria para a manifestação. Mesmo sem provas, eu vou literar os termos da denúncia em face da veracidade da cena. E o clube é bastante incidente. Perfeito, obrigado. Vou passar a palavra para o doutor Bernardo para a defesa da... Pode fazer tanto da agremiação Barretos quanto do atleta? Perfeito, presidente. Foi verificado que nos estudos de São Paulo que nós temos contato sobre a eventual existência de um conflito de interesse e ambos entenderam que não, porque se trata de uma situação muito semelhante em ambos. Sendo muito breve, presidente, em relação à denúncia da agressão, a anotação sua fala que não foi possível identificar o autor da denúncia, porque, de fato, foi realizada a tentativa, em contato com o clube para entender a situação, o clube moveu ali algumas seguranças do setor da torcida não teria parte desse arremesso, mas, segundo o clube, não foi possível localizar esse torcedor, porque o fato se deu aos 90+5, né, no último da partida. E o que a equipe de segurança relata para o clube é que, na tentativa de identificar quem teria sido, o torcedor rapidamente saiu do estádio e não conseguiu localizar. Mas a defesa entende que embora tenha havido arremesso, é uma situação de menor gravidade, um chinelo, e não atingiu ninguém, pede que seja aplicada a pena mínima dentro do dispositivo legal. Em relação a ambos os atletas, farei aqui a defesa em conjunto, porque se trata do mesmo momento. Inclusive, os dois atletas tomaram o primeiro cartão amarelo por ação temerária, os dois juntos, e depois eles tomaram o segundo cartão amarelo pelo mesmo fato. Então, o que se sustenta aqui, na verdade, em contato com os estudos também para entender a situação, é que foi uma provocação mútua ali entre ambos os atletas dentro de campo, sem situação de agressividade, a própria súmula não anota nenhum elemento de agressividade ou violência nesse sentido, uma provocação mútua que o próprio árbitro da partida entendeu como de menor gravidade, porque aplica cartão amarelo para ambos os atletas, e a defesa entende que esse ciclo punitivo, com isso, já está consolidado, é uma decisão do campo que já é suficientemente capaz de punir e educar, não havendo de se falar aqui em uma geração dessa punição no âmbito da justiça desportiva. A defesa pede pela absolvição dos dois atletas ou de forma subsidiária, prezando pela primariedade de ambos, a conversão e a advertência dentro do dispositivo legal. Muito obrigado. Doutor Bernardo, essa palavra ao relator. Obrigado, presidente. Com relação ao Clube Barretos, no 213, ele manteve uma coerência do processo que a gente chegou o 213 também, a responsabilidade para conseguir ser a responsabilidade do clube, a identificação de quem fez o arremesso, que é porque a remissão de chinelo, um par de chinelo. Não voltou descalço. Exato, alguém voltou descalço para casa, para saber quem estava descalço. E dependendo da velocidade, distância, esse chinelo pode machucar. Então, o clube não conseguiu demonstrar nenhum tipo de prova que pudesse ali ser dispensável para a identificação, banco individual, e a posa de voto, e também, até levando em consideração a ficha disciplinar do clube extensa, mas não 213, mais extensa, R$1.000 por chinelo, R$2.000. Eu pago R$1.000 por chinelo, totalizando R$2.000. Em relação aos atletas, eu tenho como cito assim, a análise de já segundo cartão amarelo, já existe a análise feita
pelo árbitro em campo, inclusive culminou ali com uma partida de suspensão, porém, nesse caso, os dois atletas foram para o embate. Então, teve ali uma conduta feriu realmente o 258. O árbitro entendeu que não foi tanta gravidade, mas nesse caso específico, presente, ele condenou dois atletas, mas vou aplicar a advertência, porque nesse caso não foi uma jogada, não foi durante ali aquelas classificações amplas demais dos árbitros de ação temerária. Não teve, não foi. Então, realmente foi o embate entre os dois, com respeito ao 258. Por esse motivo, eu condeno os dois do 258, mas aplico a advertência. Esse é o meu próximo voto. Perfeito, obrigado, doutor Thiago. Doutora Desiree? Minha dúvida é só se o que bateu na mão do outro vai dar o mesmo. Sim. Eu nem sei quando for, força que foi, bateu o quê? Segurou. Então, eu acredito que os dois estiveram no mesmo embate ali. Coloquei os dois mesmo. Eu pensei nisso. Na dúvida, eu vou para os igual. Tá, Mas fica bom. qual relato? Perfeito. Eu também vou acompanhar o relator. Meio confusa essa dinâmica, né? Ele segurou aí, meio só com o relato aqui do árbitro está um pouco confuso. Então fica a agremiação do Barreiros punido em R$ 2.000, votação por unanimidade. Tanto o atleta Leonardo Barreiros quanto o Loura Ramiz e o Inca de Bebidão, ambos advertidos, votação por unanimidade. Próximo processo, 199/2026. Relator doutor Thiago Campal. Senhor presidente, maiorzinho. Graças a Deus, oferecida em face de 5 denunciados. Vou talvez fazer pela ordem cronológica, que é mais fácil. Aos 98 minutos do segundo tempo, após a cobrança de perda de tiro de pênalti pela equipe mandante, os torcedores do São José teriam arremessado copos de água em direção à área técnica da equipe visitante. Em seguida, em resposta à comemoração efusiva da equipe visitante, integrante não identificado vinculado à equipe visitante, o ferroviário, teria arremessado o copo em direção à torcida mandante. Ao final da partida, o senhor Reginaldo Júnior, supervisor da Ferroviária, teria ingressado no gramado antes da saída da equipe de arbitragem, mesmo após a orientação em sentido contrário da equipe de apoio. No túnel de acesso aos vestiários, o senhor Cid Clay Antônio Martins, diretor do São José, teria proferido reclamações ofensivas dirigidas aos membros da comissão técnica adversária, sendo contido pela segurança privada e por integrantes da sua própria comissão. Consta ainda que dois profissionais de imprensa ingressaram no gramado após a partida para realizar entrevista com a atleta do São José, contrariando os artigos 7 e 8º do Regulamento de Competições. Inicialmente, a denúncia foi distribuída à primeira comissão, houve ali uma reformulação da peça e da capitulação 213, sendo distribuída para a quarta comissão. Resumindo, os denunciados pelo Cid Clay, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, supervisor Raul Borges, uma das já correlatas, o senhor supervisor Reginaldo Júnior, artigo 258b, por invasão de campo, agremiação São José, artigo 213, inciso 3º, veemência pela torcida, e agremiação ferroviária, 203, parágrafo 2º, por contribuição ao distúrbio. Ambas as agremiações apresentaram defesas, porém a defesa da ferroviária não inclui o seu integrante, só trata da
da instituição, da agremiação. Esse é o relatório, presidente. Bem resumido. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Bernardo Fará, defesa do terceiro. Em relação à equipe do São José, a equipe juntou os provas no processo, mas solicitou a sustentação. Perfeito. Então, aqui juntado as folhas, a defesa 60 e até 65, perfeito. Então, passo a palavra à Procuradoria para a manifestação. Eu vou reiterar os termos da denúncia, os atletas e das agremiações. Perfeito. Obrigado. O doutor Bernardo tem a palavra para a defesa. Presidente, primeiramente, em relação à denúncia feita contra a agremiação, artigo 113, a agremiação entrou no processo plano de jogo, também a multa administrativa da federação entrou da agremiação, da qual foi feito recurso também, e demais documentos relativos à partida, especialmente respeito à segurança privada e policiamento. O que a agremiação busca demonstrar com isso é que havia para essa partida um efetivo de 20 seguranças privados, mais 28 policiais destinados à segurança dessa partida. Ou seja, a agremiação, ela, desde o início, buscava prevenir qualquer ocorrência negativa, a ponto de trazer para essa partida efetivo alto, tanto de segurança privada como de policiamento. O arremesso de copo que foi realizado por parte da sua torcida, no entender da defesa, as ações preventivas elas foram demonstradas diante dessas provas do processo e que, diante da impossibilidade de identificação desses torcedores, a agremiação solicita que, em relação ao artigo 213, a aplicação da pena mínima, considerando essas medidas preventivas adotadas. Com relação à denúncia precisa do artigo 191, aqui a defesa segue um linha diferente, pedindo pela absolvição da agremiação, porque entende a agremiação que não possui responsabilidade por esse fato, e pelo seguinte motivo. Quem disse que os repórteres da rádio que foram entrevistar os atletas não podiam estar no campo foi o diretor de jogo, mas foi o gerente de operações do jogo quem disse que eles poderiam estar. O clube, em nenhum momento, participou disso, em nenhum momento o clube foi instado e autorizou essas pessoas estarem ali. O gerente de operações autorizou 2 repórteres de rádio a acessarem o campo e, no entender da defesa, o gerente de operações ele é uma das vozes da federação e se esses profissionais foram por ele autorizados a estar em campo e se o diretor de jogo entende que isso não deveria ter acontecido, isso não diz respeito ao clube no entender da defesa. O clube, em contato com o clube, eles até informaram que eles só ficaram sabendo disso depois da publicação da documentação da partida. Então, em relação a eles, em relação a essa denúncia, pede a absolvição. De maneira muito objetiva, em relação ao fair play, aqui a defesa pede, primeiramente, a absolvição, considerando que a anotação que é feita em relação a ele, que ele teria se dirigido em relação à equipe adversária, não há menção de qualquer palavra, não diz o que ele falou, o que ele não falou, só fala que ele se dirigiu à comissão adversária, exigindo respeito à sua equipe, e foi necessário a atuação da segurança privada, mas não há nenhuma menção disso, de alguma ação agressiva ou algo nesse sentido. Portanto, sendo essa a única prova em relação a ele juntada no processo, porque entende que não há demonstração de qualquer infração disciplinar. Pede pela absolvição ou de forma subsidiária, conversão e advertência dentro do dispositivo legal. Obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao relator, doutor Tiago. Eu resumo da defesa da Ferroviária. A Ferroviária, ela, de maneira geral, ela entende que não houve descumprimento do 213, inciso parágrafo 2º, porque a súmula do relatório do jogo detalhe que foi um integrante da equipe visitante não identificado, sendo que o artigo 213 diz que a desordem, invasão, lançamento de objetos feito
pela torcida da entidade adversária ou da entidade visitante. Por não existir uma identificação do atleta ou do membro da equipe visitante, isso descaracteriza o biotipo, nesse sentido pede a absolvição. Presente, então, segundo a ordem da denúncia, em relação à agremiação de São José, 13 inciso terceiro, mantendo a mesma coerência de outros dois processos que a gente já julgou sobre os 213. Aqui não tem quantidade de focos, então, por esse motivo, eu aplico o valor de R$ 1.000 como pena a agremiação familiar 213, inciso terceiro. Em relação à ferroviária, no 213, eu vou acolher o pedido da defesa, porque a súmula e o relatório do jogo não imputam realmente a torcida da ferroviária, mas a integrante da equipe visitante. Então, deveria ser, pelo menos, ter sido identificado esse atleta que fez esse jogador, bem da visitante que fez o arremesso, para a gente colocar pelo menos no 258. Mas, nesse sentido, eu concordo, porque eu não consigo entender aonde se encaixa um membro da equipe visitante dentro do 213. Por esse motivo, minha proposta de voto é a absolvição da agremiação no 213, da ferroviária. Em relação ao seu Reginaldo, que é da ferroviária, ele estava listado como supervisor, né? Não em comissão técnica, não foi demonstrada a ferroviária não demonstrou qualquer tipo de prova que pudesse rebater a súmula. Então, eu vou acolher o que está na súmula da denúncia. Ele tem, inclusive, antecedente 258, parágrafo 2º. Eu me aposto de voto de 15 dias de suspensão do original. Em relação ao seu sítio, levantou um ponto interessante, que não existe, não está colocado na súmula, no relatório, o que foi dito de maneira da agressividade, qual o grau de agressividade que teria sido feito ali, o desrespeito à equipe adversária e não à equipe de arbitragem. O suicídio não tem antecedentes. Por esse motivo, eu acolho o pedido da defesa para absolver o senhor Cid Clay. Em relação ao São José, o artigo 191, eu já ficava muito na dúvida pela se afastava ou não a solidariedade do clube devido à alegação de autorização por agente de operações que é da própria federação. Nesse caso, eu vou acolher também o pedido da defesa pela absolvição. Se o gerente de operações da própria federação autorizou, tudo descumprido de qualquer jeito. Bom, eu vou acolher o pedido da defesa. Sem proposta de voto, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Presidente, eu estava olhando aqui o processo, e com relação, por exemplo, ao 213, inciso 1, né, da ferroviária, o artigo ele prevê que a torcida visitante, se ela arremessar objetos, enfim, ela poderá responder juntamente com a mandante. Mas aqui a gente está falando dos atletas. Então, Eu fiquei nessa dúvida, mas que me conduziu aqui ao final do raciocínio, apesar de que o parágrafo 2º é simplesmente para que
a entidade adversária tem responsabilidade, né? Mas o inciso é desordem, lançamento. Porque se fosse o caso de lançamento, a gente está falando de um jogador que arremessou um copo, não foi isso? Atirou um copo de água em direção à torcida mandante. Se fosse o inciso terceiro do lançamento de objetos no campo ou no local da disputa. E o inciso 2 fala, lançamento de feito pela torcida de entidade adversária, aqui não entendo que seja o caso. O meu raciocínio, e até adiantando, pela situação da desordem que foi aqui, inclusive a denúncia foi no inciso primeiro. E aqui sim, apesar de que não conseguiu, a identificação não foi realizada, mas aí eu entendo que a desordem pode ser caracterizada e aí Então, até da desordem também, ficava na dúvida, porque a desordem foi causada pelo equipe visitante. Eles comemoram um gol. Aí o cara, ele fala, bate em cima da caixa e tal, né? o que eu acho esquisito é essa segunda parte. Aqui ele fala, atirou copos de água em direção à torcida mandante, localizada atrás. Fomos informados pelo supervisor da mão, que é o supervisor do São José, mas que um desses copos atingiu uma criança da torcida de São José, causando ferimentos em sua testa. Me parece. Mas não mostra. Cadê qual foi essa criança? Não tem nada. Não tem nada. Nada. Também foi esse cara. Não, E o relato do supervisor do São José, que a gente exato. comprometido. Exato. Bom, sem muitas delongas, eu gostaria de falar. É complicado isso. Com relação ao primeiro caso, São José, voto com o relator em R$ 1.000. Com o segundo caso, vocês me deixaram na dúvida agora. A gente tinha dito, como estava inclinado aqui a condenar a agremiação, inclusive uma multa pesada, eu tinha pensado. Mas, na minha primeira leitura, esse fato que esse relato veio do supervisor do São José, não que ele não seja na verdade, mas é uma. Exatamente. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, talvez, não sei se o artigo tem sido bem recapitulado aqui, mas pela falha, na verdade, da identificação, porque me parece que não é tão difícil assim identificar o responsável. Né? Então, como existem várias divergências e situações a serem ponderadas, eu vou acompanhar um voto do relator nesse caso específico aqui, que tem alguns pontos em aberto que também me deixam um pouco incomodado numa eventual condenação. Então, fica a ferroviária absolvida, votação por unanimidade. Reginaldo, 15 dias, conclui o voto do relator, então também fica unido por unanimidade. Cid Clay, só para tudo, que agora a conduta do Cid Clay. Foi a absolvição que o árbitro não traz nada. O que foi dito. Voto como relator, então fica o Cid Clay absolvido, votação também por unanimidade. E, enfim, também outro caso interessante, né? Essa questão de que o operador que teria autorizado, isso foi relatado pelo. Se for pensar, o gerente de operações, eventualmente, não voga o regulamento. Sim. Então, só que fica nessa de, poxa, o cara deu autorização. Existiu uma infração, isso é inegável, mas o clube contribuiu para esse fato e parece que também há uma divergência relatada pelo próprio diretor de jogo. Esse não é um depoimento da premiação, e sim o próprio relator que traz aqui. Como eu também vou muitos fios soltos que ele acaba dificultando a gente aqui a ter uma ideia mais concreta do caso. Então, também vou contar pela absolvição do São José, também fica, então, absolvido por unanimidade. Para o julgamento encerrado. O relatório do grupo parcial aqui, faltou
explorar melhor o que aconteceu, porque não me parece tão simples. Próximo processo, 260, quarto da pauta, relatora doutora Desirê Tencourt. Processo 260, 2026, jogo de Associação Atlética Portuguesa versus Santos Futebol Clube Paulista Sub-14. Trata-se de denúncia apresentada pela Procuradoria em face de Miguel Teixeira Gomes, com imputação ao artigo 250 do CBJP. Conforme consignado na súmula, ele foi substituído disciplinarmente pelo ato hostil, fazendo uma falta temerária para impedir que seu adversário avançasse em direção ao gol. O atleta ele é primário, consta do processo relatório do diretor de jogo, a súmula da partida e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Tem a juntada de prova pela Procuradoria Ele tá sem o hiperlink. da jogada. Ele não apareceu aqui. Ficou 51-23 da gravação. Eu vou voltar aqui. Passa mais uma vez, por favor, João. Não sei se ele vai ter leitura, mas acho que. João, vai ser algum replay. Acho que não vai ter. Sobre 14. Todos vocês querem ver mais uma vez? Então, passo a palavra para o Procuradoria. Reitero o feito claro. Obrigado. Doutor Bernardo, tem a palavra para a defesa. Obrigado, presidente, veio muito motivo. Mas eu entendo que, apesar da falta, é um tipo de lance que não houve a deslealdade por parte do atleta. Então, no universo ele não pode ser tido como infração disciplinar. É uma falta de jogo, foi o atleta então foi instrução disciplinar, mas ele não foi desleal, embora sem se tratar de uma oportunidade do jogo. A defesa entende que o elemento que caracteriza a infração do 150 é a deslealdade, nesse caso, pela chance de gol, e não o impedimento de uma chance de gol por si só. Se o atleta tentou disputar a bola, ele tem a cometido a falta do jogo, punido em campo, nada além disso, vai ter a solução dele, ou de forma subsidiária, a conversão de advertência dada que ele é primário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Pela Desirê, tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom, em que pese a defesa traga os argumentos mencionados, eu visualizo ali uma infração disciplinar. Nitidamente, o atleta perdeu o tempo da bola, na hora que ele chutou, o atleta já foi pago, enfim, há ali um toque, né, uma infração disciplinar, no meu entender, mas não vejo de gravidade suficiente para uma eventual condenação, além daquela da advertência. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutora. Doutor Thiago, relator. Voto como relator. Apesar de concordar com o doutor Bernardo, que fosse ficar simplesmente de impedir uma oportunidade de gol, votaria pela absolvição, mas aqui me parece que ele a força um pouquinho desproporcional, mas também que uma advertência em lado. Próximo processo, 261, relator do doutor Thiago tem a palavra. Obrigado, presidente. Temos oferecida passo técnico José, Rodrigues Maure, da agremiação aqui Pretano, no curso antigo 258A, depois, após o encerramento da partida, o denunciado deixou sua área dirigindo-se em direção à torcida adversária de maneira desrespeitosa e proferiu a palavra, abre aspas, chupa, fecha aspas, sendo expulso mediante cartão vermelho direto. Decidindo no campeonato, sub-14, denunciado primário, não teve desfile. Vai fazer?
palavra, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Procuradoria. Eu não tenho prova, eu vou reiterar a informação da estatística. Perfeito. Obrigado, doutor Bernardo. Tem a palavra para vocês. Rapidamente, artigo 258A fala de comunicação ao público, não é o caso aqui, ele até troca comunicações, mas com a torcida, a direção da torcida tinha ali do comissão técnica adversária. Mas o Banco entende que o artigo 258A ele visa proibir aquele ato que incitação a uma situação mais agressiva, violenta, não é o caso, a defesa entende que esse ato ele é punível no 258, pede a desclassificação e em razão da primariedade a conversão entre vertentes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Tiago tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou acolher essa classificação do 258 tirado do 258A. Eu entendo que a 258A é uma conduta um pouco mais gravosa, porém, eu vou colocar como não como atenuante, mas sim como uma. Vocês não agravante. Agravante, o fato de estar tratando de um sub-14. E acabar o jogo, se direcionar para o time adversário, frente a pai, mãe, atleta sub-14 e lançar chupa de frente para a torcida. Por esse motivo, minha instrução de voto é uma pena, uma partida de suspensão. Pessoa que serve como exemplo. Exatamente. Não, fica 14. Doutora Desirê. Com o relator, presidente. Perfeito. Também voto com o relator. Fica o José Odilei unido uma partida de votação por unanimidade. Próximo processo, 262-2026, relator doutor Tiago novamente tem a palavra. Presidente, acidente oferecido em face do atleta Alan Matheus de São José, Paulista A2, como curso o artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2º, considerando a súmula, diz que a expulsão, uma expulsão a 30 minutos do primeiro tempo, mediante cartão vermelho direto, com a seguinte fundamentação: atingir com as travas da chuteira a perna do seu adversário número 19, do Romário, com intensidade alta na disputa de bola. A denúncia, na verdade, ela afirma que a conduta ocorreu fora da disputa de bola. Isso. O denunciado primário. Isso é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Vamos assistir ao vídeo. Já volto um pouquinho que eu perdi, quando eu estava olhando o assunto. Coloca no. Puxa um pouquinho mais para. É que o anterior ele corta um pouco. Ah, tá. Tem que ver. É que ele já está numa que a gente estava comentando de câmera liga. É isso, ó, vai estar aqui, vai. Dá para ver um pouquinho, corta. Já corta para cá. Deixa eu ver. Não discute, né? Tocando essa. Todos satisfeitos? Bom, dando prosseguimento, por favor, para a Procuradoria para a manifestação. Perfeito. Obrigado. Doutor Bernardo tem a palavra. Obrigado, presidente. A defesa pede a desclassificação por artigo 254, porque se trata de uma disputa de bola, não houve uma agressão física ali, sim uma violação de violência no jeito com que ele disputa a bola.
mas não chega, pelo menos o vídeo vendo, ele não chega a atingir constato da esteira, mas é um contato que, de fato, se atingisse com o pé ali nas pernas, seria constato da esteira. Então, ela fez a velha desclassificação por 2-4 e considerando essa disputa de bola. Mas não há qualquer notícia de que o atleta não pôde seguir na partida. Então, se pudesse levar a consideração, considerando também que o atleta ele é primário, embora conste uma menção na ficha disciplinar dele, não foi absorvido dessa imputação. Então, pede a desclassificação por 2-4 e a conversamente do quem se prezando pela primariedade dele. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Thiago tem a palavra. Presidente, eu pelo pedido da defesa desclassificar por 254 e por conta da imprudência realmente do atleta, converto a pena em advertência. Obrigado, doutor Thiago. Doutora Desirê. Com relator. Obrigado, doutora. Eu também voto com o relator, aqui com o atleta Alan Matheus advertido. Próximo processo, 263-2026, a doutora Desirê tem a palavra. Processo 263 de 2026, Sertãozinho versus Ferroviária, Paulista 2 Profissional. Trata-se de denúncia apresentada pela Procuradoria em face da agremiação Sertãozinho, conforme o relatório do diretor de jogo, os profissionais da IPTV Ribeirão chegaram ao estádio por informados de que não havia mais cabines disponíveis para a partida. Na ocasião, os profissionais questionaram o motivo de não haver mais cabines disponíveis, foi então esclarecido que a distribuição e utilização das cabines eram de responsabilidade da equipe mandante, sendo informado também que poderiam ser conduzidos até os responsáveis do clube para melhor entendimento da situação. Eles foram encaminhados e a equipe informou que informou não estar disponível as cabines, pois as 5 seriam destinadas a patrocinadores. Houve discussão entre eles, inclusive com troca de xingamentos, sendo necessária a intervenção dos presentes para conter a situação. Próximo ao início da partida, foi constatada que havia 3 cabines livres, voltando a questionar o representante do clube, que reiterou que tais cabines estavam reservadas para patrocinadores e, por esse motivo, deveriam permanecer daquela forma. A equipe de apoio ressaltou que durante toda a partida, 3 cabines permaneceram trancadas, vazias, sem utilização por qualquer pessoa, não estando as chaves sob a posse do diretor de jogo. Por isso, a denúncia da Procuradoria é em face da agremiação, com imputação ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. Combinado com o artigo 2º, parágrafo 5º do RGC, da Federação Paulista de Futebol. Denúncia em face de Matheus Barbosa Vasconcelos, com imputação ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1. Consta do relato do árbitro que ele foi expulso após o jogo ser paralisado durante um conflito generalizado. O jogo atingiu com a mão aberta, o jogador atingiu com a mão aberta o rosto de seu adversário de uma forma agressiva, e o jogador expulso teve que ser contido por companheiros da equipe para deixar o campo de jogo. Denúncia em face também de Marco Gabriel de Oliveira Santos, por imputação ao artigo 250, que, conforme o relato simular, após ser advertido por tentar evitar um gol com a mão, não tendo êxito, o jogador recebeu o 2º cartão amarelo por calçar o seu adversário de forma temerária. Ainda o jogador expulso foi em direção ao banco de suplentes da equipe adversária e chutou uma caixa térmica que estava próxima, iniciando um primeiro conflito. E denúncia em face de Gustavo dos Santos Silva Medina, com imputação ao artigo 250, conforme relato simular, ele foi expulso após o jogo estar paralisado e proferir as palavras de maneira provocativa e assintosa à equipe de adversário, ocasionando um conflito generalizado. As palavras foram: viemos aqui e colocamos vocês no bolso. Vamos voltar com 3 pontinhos. Denúncia em face de Matheus Barbosa Vasconcelos, com imputação ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1. Conforme relato simular. Ele consiste 2 vezes? Ele está denunciado no número 2 e depois repete no número 5. O clube é reincidente. O Gustavo, atleta da Ferroviária, primário. O Marcos Gabriel, atleta do Sertãozinho, é reincidente.
O Matheus Barbosa, atleta do Sertãozinho, é primário. Matheus Barbosa, do Sertãozinho, é primário. E consta do processo relatório do diretor de jogo, a súmula da partida e há uma defesa escrita da Ferroviária. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Vamos assistir a prova de vídeo, voltar para a procuradoria. Me ajuda para identificar. Por favor, doutor Bruno. Sou o diretor. A gente aprendeu semana passada. Vai começar o ponto que após essa saída de bola, ainda, o atleta ainda não está aqui, o atleta do Sertãozinho, que foi expulso depois disso, no caso. Quem foi expulso agora foi Se eu não me engano, o atleta do Sertãozinho que foi expulso bem agora. É que o árbitro fala fazer mão aberta, é esse atleta que veio aqui agora. Dá para ver bem certinho. Ele chega e coloca a mão no peito do adversário naquele momento. Agora. atrás do número 3. Isso. Aqui, ó, ele chega e coloca a mão no peito do adversário, que é o número 15. João, volta naquele ponto de novo, porque eu perdi ele. O 2 está mais exaltado do que ele. Chega com a. Isso. O número 15 ele chega com. É porque, se eu não me engano, ele vai para trás do vídeo. Quem está aqui na frente é o 2. Que está pior do que ele, aparentemente. Ó, o 2 ele está bem. Ó, aí aparece o 15. Ele vai para trás. Para trás ele tem um empurrão com o número 30. Tem mais algum outro vídeo? É isso. João, volta no comecinho, só para tirar uma dúvida. Essa é o que eu estou entendendo. A primeira expulsão ali foi o segundo amarelo. Foi do Marco Gabriel. Vou voltar com o círculozinho. Aí foi que silêncio. É que eu gosto do começo. É que eu estou tentando identificar se dá para ver, mas ele não. É que é bem. Não sei se vocês conseguem ver que teve a aplicação no amarelo. Está no ataque do Sertãozinho. Não, já foi a falta. Né? Mas foi preocupado. Então está certo. Perfeito. Obrigado, João. Então passo a palavra à Procuradoria. Reiterar, serão trabalhadores integralmente. Perfeito. Obrigado, doutora. Doutor Bernardo tem a palavra para a defesa. Obrigado, presidente. Em relação à denúncia contra a delegação Sertãozinho, o artigo 91, o contato público no evento dessa situação, o que eles explicaram foi que o que aconteceu é que essa empresa que reclamou não ter cabines, ela possui uma outra empresa parceira de outra região que já estava lá, e o clube disse que eles deveriam ficar no mesmo lugar, porque justamente haviam essas cabines que estavam destinadas para patrocinadores. Eles não concordaram, porque segundo eles teria um desentendimento entre essa própria emissora, e com isso eles estavam solicitando uma cabine só para eles. Mas o que o clube destaca é que, de fato, essas cabines estavam reservadas para patrocinadores e por isso não puderam ser destinadas para essa empresa. E só que o artigo do regulamento da competição que estabelece a necessidade de oferecer esse espaço para as emissoras, ele foi respeitado pelo clube, porque o estádio possui 8 cabines, segundo o relatório do jogo. Possui 8 cabines, 3 estavam destinadas à equipe, a patrocinadores, mas outras 5 estavam no plano de funcionamento, inclusive dessa emissora que era ligada a essa que estava reivindicando um lugar somente exclusivo, no caso, para eles. Então, o clube, nesse sentido, entende que não cumpriu o regulamento, tanto que foi oferecida uma solução que foi utilizada na sequência do jogo para a transmissão.
pede pela absolvição ou forma subsidiária a conversão em advertência ou ainda a aplicação da pena no patamar mínimo. Com relação ao denunciado Matheus Barbosa e a denúncia no artigo 254A para a eleição, defesa de maneira objetiva, já que ele pede desclassificação do artigo 250, porque as imagens mostram que não houve ali uma agressão física, que houve foi uma hostilidade. Ele chega empurrando o adversário, de fato há esse empurrão, mas ali até com uma tentativa de afastar ele do seu companheiro que estava ali na frente. É um ato hostil, não uma agressão física, portanto, pede a desclassificação do artigo 250 e, dada a primariedade desse denunciado, seja convertida a pena em advertência. Esse é o pedido que faz em relação ao Matheus Barbosa. Com relação agora, por fim, ao atleta Marco Gabriel, a gente viu a falta que gerou a sua aplicação do segundo cartão amarelo. A defesa entende que a falta que foi cometida é uma falta de jogo. Inclusive, eu sempre, de certa forma, brinco que eu fico feliz quando tem uma anotação de súmula nesse sentido, e a imagem também, porque eu sempre bato na tecla quando a gente não tem imagem de uma ação temerária por si só uma infração disciplinar. E aqui, quando eu vejo a imagem, eu corroboro isso, de que a falta que ele cometeu foi uma falta para cartão amarelo, sim, mas nada além de uma falta de jogo que já foi punida em campo e não merece ser reanalisada no âmbito da justiça esportiva. Então, em relação a esse ato dele, de que ele teria sido expulso pela ação temerária, a defesa pede a absolvição por entender que ele só cometeu uma falta de jogo em uma infração disciplinar. Agora, com relação ao fato de ele ter chutado ali a caixa lá do banco de suplentes, a defesa entende que é uma situação de menor gravidade, ele estava ali manifestando uma indignação por ter sido expulso, pede a conversão de advertência nos termos de 250. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Nossa, palavra ao relator. Não, relatora, perdão. Doutora Visa. Obrigada, presidente. Bom, vou começar aqui pelo atleta Marco Gabriel de Oliveira. Entendo como bem classificado no artigo 250. Trata-se de um segundo amarelo, eu não sou uma pessoa que me vincula a ser segundo amarelo, vermelho direto, enfim, eu vejo a atitude do atleta. E aqui a súmula traz a informação, não tenho nenhuma prova de vídeo que retire, né, essa veracidade da súmula. Considerando também que ele já teve uma advertência anteriormente aplicada, eu condeno o atleta em uma partida, deixe de converter em advertência em virtude dessa advertência anteriormente aplicada. Com relação ao Gustavo, pelos mesmos fundamentos, mas neste caso o atleta é primário, eu condeno em uma partida convertida em advertência. Com relação ao Matheus, em que pese o vídeo, ele traz ali um início de informação, de que ele chega, empurra e tudo mais. A sequência do vídeo é certo que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue identificá-lo ali no meio do tumulto. O árbitro ele traz um relato, para mim, extremamente grave, de agressão, de fato. Que durante o conflito, o jogador atingiu com a mão aberta o rosto do seu adversário. Isso, para mim, é como dar um tapa na cara de alguém. Pelo menos é o que eu imagino quando se relata uma coisa nesse sentido. Não consigo desclassificar. Parte do princípio de que, de fato, isso aqui aconteceu e consta que da súmula que foi de forma agressiva contra o seu adversário. Ainda consta o adversário. Então, ainda que a gente não veja no vídeo, são muitas informações e muitos detalhes de uma pessoa que poderia ter trazido uma informação que não condiz com a realidade, não faz sentido para mim. Então, considerando isso, eu condeno o atleta em 4 partidas, que é a mínima. Com relação à premiação Sertãozinho, não sei se vocês são ambientados, mas a IPTV é a Globo do interior. Eu sou da região de Ribeirão Preto, então eu convivo a vida inteira com a IPTV. Então, a Paulinha também, aqui de Barretos, também acompanha a IPTV. Não querendo tirar, evidentemente, a credibilidade que trouxe aqui a defesa ao mencionar que existiam outras cabines, a informação do diretor de jogo é outra. A informação é de que existiam 5 cabines que estavam reservadas para os patrocinadores. 3 delas ficaram fechadas e não foram destinadas para os membros da IPTV, tal como consta no relatório. Os membros da IPTV ficaram nas cadeiras numeradas. Está escrito no relatório. Então, me parece
que se eventualmente tivessem essas outras cabines, eles não teriam ficado neste lugar, tal como relatado pelo diretor de jogo, tal como ressaltado por ele, que foi questionado novamente, de que as cabines estavam fechadas e se eles não poderiam se destinar para lá, e que foram ditas que não, porque eram dos patrocinadores. Então, vejo aqui uma atitude do clube contrária ao que prevê o regulamento, com todo respeito à defesa, obviamente. O Bernardo traz o que é passado a ele com relação à defesa do clube, mas as informações do diretor de jogo, que me parecem imparciais, ao contrário de um relatório de uma pessoa vinculada ao clube, totalmente parcial, que a informação não condiz com a realidade. Essas cabines não foram disponibilizadas para o pessoal da EPTV. Então, considerando isso, ainda que não cumprido o regulamento, eu vejo que o clube como reincidente e tudo mais, não vejo como o artigo ele é muito amplo, não vejo também de extrema gravidade para aplicar uma condenação extremamente alta, mas condeno o clube em R$2.000 de multa. Perfeito, obrigado, doutora. Brasileiro, doutor Thiago, como voto? Com a relatora, presidente. Perfeito. Eu vou. Não, eu fiquei na dúvida em relação ao atleta, mas a imagem ali não é tão elucidativa. Então, me resguardo aqui do meu suário no assunto. Por isso eu. Estava colado. Exato, eu estava colado. Só que isso talvez tenha até atrapalhado, mas me parece que tem dois empurrões ali que ultrapassam ali, fica no limite, então, só pesar em relação a isso. Então, eu vou acompanhar a relatora. Fica o sorteiozinho, então, na pena pecuniária de R$2.000, votação unânime. O atleta Matheus, 4 partidas, votação também unânime. O Marco Gabriel e o Gustavo dos Santos, estamos advertidos, votação por unanimidade. A gente tem que encerrar, acho que. Não, por favor. Ao atleta que foi pedido em 4 partidas, se for estado pelo acordo. Perfeito. E uma questão de ordem, até eu esperei acabar tratando a intenção não é nenhuma mudar o resultado do julgamento, mas só para mencionar que na página 20 do processo é onde consta as 8 cabines que eu mencionei na sustentação. Então, havia 8 cabines e eles questionam sobre a cabine que geralmente era destinada, era número 5. Então, que 5 não puderam ser Disponíveis. e um município que não foi destinado, que geralmente era um verdadeiro processo no estágio 8 cabines. São Não, perfeito. Obrigado, doutor Bernardo. E a gente passa o restante do processo, notando que foram poucos prazos para a próxima pauta, para a gente não atrapalhar aqui. Declaro encerrado o julgamento. Obrigado a todos.